que é essa empresa? É uma empresa de alta tecnologia, foi fundada em 1945 na Áustria e é líder mundial na fabricação de equipamentos para manutenção em cabos isolados. A gente também tem toda uma linha de óleo para teste de óleo isolante, mas o forte da Bauer, essas duas linhas e localização e diagnóstico em cabo isolado. Então, lugares que tem muitos cabos isolados, por exemplo, vamos falar da minha antiga empresa, uma empresa que eu tenho com muito carinho, é a Eletropaulo, que tem bastante cabo isolado, por exemplo, na Paulista, na região da Faria Lima. Ali você precisa se fazer a manutenção desses cabos. E a Bauer fornece esse equipamento e a tecnologia e conhecimento para você conseguir cuidar desse ativo. Poxa, é extremamente importante, porque se não tiver um diagnóstico, você não sabe o momento de trocar. E se não tiver o diagnóstico, você pode trocar antes da hora. É mais ou menos por aí, né, Daniel? Exatamente. Para você cuidar, ter uma boa saúde, você precisa fazer seus exames. Então, quando você é muito novo, você não precisa fazer tantos exames. Numa obra de engenharia, a gente chama de ensaios de comissionamento. Você precisa passar pelos ensaios de comissionamento. Mas depois que você passou por essa fase, a gente chama de curva da banheira, aonde as falhas acontecem, são falhas infantis, mortalidade infantil, esse é o termo. Aí você tem uma fase de platô, que ela vai embora sem grandes problemas. Aí você vai chegar no final da sua vida, da vida útil. Isso qualquer coisa, qualquer equipamento e cabo é isso. Qual que é a solução? É você medir isso daí e saber como que está a saúde do seu cabo. Porque cabo é muito caro, não dá para sair trocando tudo. E você tem técnicas para saber aonde você tem que colocar seu dinheiro, aonde o seu investimento é melhor, ou seja, cuidar do ativo. Você usou o termo coração? Coração de ano em ano é bom se fazer um examezinho. E os cabos? Os cabos também. De ano em ano? Não, em ano não. Você precisa tirar uma fotografia e saber como é que ele está. Eu sempre recomendo uma medição, porque você nunca sabe, você chega numa fábrica, numa grande empresa que tem muitos cabos, e você não tem a menor ideia como é que está lá. E o engenheiro de manutenção, ele está tão atolado nos trabalhos dele, ele tem que cuidar, Flávio, da subestação. Então lá tem disjuntor, tem transformador, e aí vai lá, faz o físico-químico, rigidez de contrato no disjuntor. Ele vai fazendo isso, daí chega no cabo, ele não faz nada, porque ele fala, não vou fazer nada nesse negócio, é melhor não mexer. Só que a energia passa por... Toda a energia da fábrica, da planta dele, passa pelo cabo. Então ele tem que parar e fazer um ensaio. Tem ensaios específicos, tangente delta, descarga parcial e teste de tensão aplicada em VLF. Se ele fizer isso, ele vai ter conhecimento do ativo dele, ele conhecendo o ativo dele, ele vai conseguir direcionar o investimento, direcionar a manutenção de uma forma bem assertiva. Isso vale também para fiações públicas. A gente tem muito pouco cabeamento. Eu preferiria que não tivesse mais essas fiações aéreas e fosse tudo cabeado. Seria o ideal, no meu modo de entender, em todos os sentidos, até para evitar queda de energia. Mas isso é outra coisa. Isso é filosofia. Mas também para redes sob cuidado de prefeituras, de estado, vocês também trabalham? Trabalhamos, mas eu gosto... Eu gosto desse tema de rede subterrânea, né? Eu queria te falar alguns números que a gente tem, que a gente acompanha. O Brasil tem uma máxima que eu faço uma meia-culpa. Eu também ajudei a propagar essa falácia, que é rede subterrânea é muito cara e a gente não deve nem discutir isso, que é o famoso quem paga a conta. Uhum. Eu gosto de inverter um pouco essa pergunta. Eu gosto de perguntar o seguinte: quem está pagando a conta para o Brasil não ter essa rede subterrânea? O Brasil hoje tem 0,4% de rede subterrânea. A Alemanha tem 80%. Tá bom, a Alemanha é um país rico, Daniel, ok. A produtividade da Alemanha, tem alguns artigos que mostram
que é em torno de 5 vezes melhor do que a nossa produtividade. Então, eu acho que o primeiro ponto que o primeiro ponto que paga a conta é a nossa produtividade. Porque no Brasil você fica em média 10, 11, 12 horas. Tendo que já bateu 16, 18, tá? Eu vou falar os últimos indicadores. Sem energia, o que significa isso? Eu, você, as universidades, a São Judas, Hospitais. escola, indústria, fica em média 12 horas sem energia no ano. Você tem noção de quanto que é a Alemanha? 12 minutos. Não. 12 horas, 12 minutos. E energia, é óbvio falar isso, mas energia ela faz acontecer. Se você não tem energia, para tudo. Claro. O setup da máquina na indústria. Então, esse é o primeiro ponto que a rede subterrânea, o Brasil não adotar a opção por rede subterrânea, a gente está pagando essa conta. Temos, por exemplo, acidente. Acontece um acidente no Brasil por dia, um acidente fatal com a rede aérea. Então a segurança também. Aí, bem, e o que a gente vai fazer? Mas é caro para quem? E quanto? Do que a gente está falando? A gente está falando de um bairro, de um lugar extremamente carente, de um lugar que gera riqueza. Do que a gente está falando? E essa conversa, a ANEEL não traz ainda para a gente conversar, para a gente dialogar com a sociedade. Então, eu faço um contraponto aos meus colegas, que eu acho que a gente tem que conversar, tem que entender o porquê que o Brasil, e o que a gente vai deixar para as próximas gerações. Porque não vai ser, se a gente decidir agora fazer rede subterrânea, não vai ser o ano que vem vai estar pronto. Isso é um projeto do futuro. Desculpa, nem eu nem você vamos colher muito esse fruto. E nem o político que daria ok para isso. Exato. Esse é um ponto Esse é que a gente tem que pensar. crucial.